nós estamos com um bom tempo. Eu acho, antes de abrir para as perguntas da plateia, na verdade eu quero perguntar isso aqui a vocês. Se vocês não têm alguma questão direcionada uma para o outro, mas assim, coisas breves também, porque eu acho que o que é mais importante é a gente entender aí o que o pessoal tem a questionar, tem a somar aqui no Cidades em Transição. Pode ser assim? Então tá certo, gente. Então eu peço para quem tiver interesse levantar a mão. Pronto, já teve uma pessoa ali, já teve outra aqui. E Nil vai estar ajudando aí com os microfones. O primeiro foi ele aí, que você está na sua frente. Pronto. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Zé Vitor, sou advogado, mestrando em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Também sou um dos fundadores do Observatório Popular de Injustiças Climáticas, o OPIC, que é um espaço que tem pensado a construção, né, de contranarrativas aos processos relacionados a clima aqui na região metropolitana. Enfim, eu acho que eu fiquei muito mobilizado por toda a discussão, assim, acho que me interessa muito. Eu pesquiso governança climática e eu estou olhando especificamente para a cidade do Recife, mas eu tenho trazido um olhar específico para as comunidades em situação de vulnerabilidade e a conexão entre as políticas que são planejadas nesse nível municipal e o que de fato é implementado, ou como os atores que estão dentro desses territórios, né, são engajados dentro de arranjos para que essas políticas sejam implementadas. Enfim, eu fiquei pensando várias coisas e eu vou trazer aqui talvez algumas como dúvidas e outras como contribuições mesmo ao debate. Quero ouvir muito todo mundo, então vou tentar ser breve. Fiquei pensando muito nessa questão sobre desafios ao planejamento urbano, mas eu penso também que tem escolhas, né, do planejamento urbano. E aí, quando eu, enfim, estudo, penso e olho para a situação a realidade da situação da cidade do Recife, né, eu, enquanto uma pessoa que vem de uma comunidade tradicional pesqueira, né, sou cria da comunidade da Ilha de Deus, sou filho, neto e sobrinho de pescadora, e tenho atuado já há um tempo na agenda de clima, participado inclusive de momentos participativos da construção de planos, né, inclusive o próprio plano setorial de adaptação. Quero muito ver esse plano na rua. Enfim, fiquei refletindo sobre essas escolhas de planejamento e pensando o próprio contexto de vulnerabilidade climática que Recife tem enfrentado. Eu penso na riqueza que a gente tem em mãos de dados, de informação, né? A gente tem aquele documento de análise de vulnerabilidade e risco que traz uma série de mapas, traz um ranking das áreas mais vulneráveis. A gente tem estudos e inventários sobre carbono, enfim. A gente tem um enorme arcabouço de instrumentos que, na minha percepção, trazem também uma responsabilidade maior para a gente enquanto cidade, né? Porque a gente não pode dizer que a gente não sabe do desafio que a gente está enfrentando. Então, a gente tem, sim, né, uma série de dados e informações que demonstram as áreas que são mais suscetíveis à inundação, deslizamento, seca, transmissão de doenças, e, na minha percepção, né, isso implica também que posturas, né, medidas políticas sejam tomadas, né, e inclusive baseadas em evidência, né, em informação. Então tira a gente desse lugar de ignorância e chama a gente para uma postura mais ativa, né, enquanto gestão. E aí eu coloco isso porque ao contraponto que a gente tem todo esse arcabouço, todos esses dados, informações, enquanto sociedade civil, eu percebo uma certa inoperância e, às vezes, até contradição a partir do que a gente já sabe sobre a cidade, né? Então, eu penso que temos desafios, mas eu acho que temos tido escolhas de planejamento que tem nos afastado, inclusive, do que a gente já sabe sobre a condição de vulnerabilidade que a gente está enquanto cidade, né? A gente tem, por exemplo, instâncias participativas para debater clima, como o Conclima e o G-Clima, que há muito tempo não tem reunião, né? Que não é chamada reunião. Isso daí eu tenho ouvido de diversas fontes. E eram espaços essenciais para a gente conseguir debater essa condição de vulnerabilidade que a gente tem na cidade. A gente tem, por exemplo, a própria agenda de clima sendo
colocada quase que inteira dentro do Promorá, como se pensar resiliência urbana fosse a mesma coisa que pensar clima, né, que são condições diferentes. A gente tem, por exemplo, os instrumentos, né, que a própria Mariana citou, como o PLAC, que se você der um Ctrl F, você não encontra a palavra pesca, né, e a gente está falando de uma cidade que é cercada por territórios, né, comunidades tradicionais pesqueiras. Eu lembro de uma das oficinas participativas da construção do plano setorial de adaptação, em que eu tive que disputar em uma mesa com diversos técnicos da prefeitura, amo todos, tá, gente? Né? Não é sobre isso, mas é sobre essa possibilidade de, da própria sociedade civil trazer o que é demanda, né? E eu tive que disputar numa mesa que era uma prioridade colocar a situação de vulnerabilidade das comunidades tradicionais pesqueiras, porque num plano de adaptação, inicialmente, não estava se prevendo isso. Então, como é que a gente avança, né? Como é que a gente transita, né, para um planejamento que leve em consideração essa dimensão territorial e, levando em consideração a dimensão territorial, estará levando também em consideração as pessoas, né, a economia dessas pessoas, a forma como essas pessoas têm vivido dentro dessa cidade, né? Então, enfim, tenho pensado muito nisso aqui, gostaria até de provocar outras pessoas também a tocar nessa questão. Enfim, eu não consigo visualizar como a gente avança nesse debate também sem a gente fortalecer as próprias políticas que enfim, né, são as mais utilizadas por quem está em condição de vulnerabilidade, né? Se a gente não fortalece o SUS, se a gente não fortalece uma série de outras políticas que, enfim, né, gente, estão, como o Joyce trouxe e como outra pessoa trouxe aqui, a gente está no mesmo mar, mas não está no mesmo barco. Então, a gente pode passar o dia inteiro aqui comentando de boas intenções, das informações, enfim, mas eu acho que a gente já passou dessa etapa. Já passou da etapa de discutir informações, dados, não sei o que. A gente teve um período que a gente tem de arcabouço, o ouro que nós temos, outras cidades não têm. Então, eu acho que chegou o momento da gente, enfim, né, sair desse lugar de como se a gente estivesse no escuro, porque nós não estamos, né, e partir mesmo para a ação, né. E essa ação, ela é isso, né, é uma escolha, né. Mais do que desafios, eu acho que é uma escolha de planejamento urbano que nós temos tomado, né? Enfim, eu digo nós enquanto cidade, mas sabemos de quem estamos falando, e que a gente também já sabe quem é que vai morrer, né? Quem é que vai continuar em situação de vulnerabilidade, quem é que vai ser um passivo para captação de recurso, né? Quem é que vai ser instrumentalizado nesse processo que a gente vai ver se acirrar pelos próximos anos, né? Então, essa é a minha contribuição para esse momento. Muito obrigada, José Victor. Parabéns pela brilhante colocações. Parabéns especialmente a Joyce. Eu sei muito bem o que é isso. Não nasci numa comunidade pobre, nasci numa comunidade boa, sou mameluco, sou de Casa Forte, nasci no Poço da Panela, mas convivo com isso diariamente. Eu sou fundador de uma ONG chamada Museu do Caranguejo Vivo, né? Decidi, né, transformar minha história, sou advogado, e decidi migrar. Não posso migrar do dia para a noite, mas como a gente tem dízimo, tem contribuições, eu decidi dedicar 30% do meu tempo e dos meus valores que eu já ganhei na vida para a sociedade civil, principalmente para as comunidades afetadas, né? Eu vejo aqui universidade, muita gente, todo mundo ligado aqui com pós-doutorado. Eu também tenho sorte de ter mestrado, uma série de coisas, um monte de pós aí na vida. Você vai ali no LinkedIn, tem um monte de coisa, mas eu não vi aqui uma fala sobre educação ambiental, né? Eu tenho uma coisa muito interessante. Você é estudante, você fez direito também, e Norberto Bobbio, não sei se você já leu, mas ele disse, e você fechou brilhantemente, né? A gente tem que parar, a gente já tem dado demais, a gente já tem informação demais, a gente tem todas as informações, não vai ter mais pescador. O pescador hoje, e eu convivo muito com o pescador, ele virou pedreiro. Ele virou, e a pesca é um complemento da renda dele, quando ele consegue, né? Porque ele está
morto, a gente tem na Constituição emprego e renda, né? Salário e renda. A gente só tem salário. Renda não se tem. Renda é uma outra coisa que a gente tem que discutir. Aí é uma tese de doutorado, de pós-doutorado, né? Então, assim, eu vejo que a gente tem que parar e fazer como você disse. Fazer como eu estou fazendo. Como cada um de nós aqui tem que fazer. A gente tem que olhar dentro de casa e, quando descartar o frasco de shampoo, tem um lixeiro separado dentro do banheiro, né? A gente tem que mudar radicalmente. Acabou, não tem mais tempo. Eu participo da agenda do clima, né? Eu participo de várias agendas. A gente está no processo da Terra que a Terra não está se mais regenerando, não está mais tempo, acabou. Acabou esse blá blá blá. Com todo respeito a todo mundo da universidade, acabou, não dá mais tempo. Então eu não vi uma coisa, a fala de educação ambiental, que para mim é a viga mestra da solução do Brasil, em tudo, do planeta. A educação para mim é a viga mestra. E a outra coisa é o seguinte, a gente tem o rio Capibaribe, Beberibe, que todo mundo falou, a apresentação fala, mas a gente não vê uma única ação para regenerar esse rio. Uma única ação. E só quem sofre é quem está nas ocupações. Como você bem frisou, e eu vi e eu vejo, a gente tem uma comunidade bem pequenininha no Poço da Panela, que toda cheia, destrói tudo, a gente reconstrói, mas depois a gente vai-se embora viver. E aí, não é que a gente dê as costas, é porque eles vão viver também. Só que, ano a ano, eles se acabam e reconstrói, se acabam e reconstrói. Né? A gente teve 133 pessoas que morreu em um único dia. A leitura do professor ali foi brilhante, eu vi essa leitura e eu participei, né, de vários lugares para socorrer. Foi em um único dia 133 pessoas. A gente teve o Rio Grande do Sul aí afetado por um longo período, né? 2 semanas, que morreu proporcionalmente muito menos. Por quê? O Estado era mais rico. Então isso é o racismo estrutural. Não foi só a comporta, não. É o racismo mesmo. Né? E outra coisa, eu sei que a gente tem um apego aos territórios, porque a gente nasceu ali. Né? Mas a gente precisa desocupar os territórios. Desfavelizar. A gente precisa desfavelizar. Agora não pode pegar a pessoa que mora na beira do rio Capibaribe, no Poço da Panela, e botar ela para morar no Curado. Não. Ela tem que morar na Avenida 17 de Agosto. Qual é o governo, qual é o empresário que tem coragem de fazer isso? Então a gente precisa fazer como o fecho do colega ali. A gente precisa parar. Norberto Bobbio disse isso no século passado. Já tem informação demais, já tem dado demais. Precisa agir cada um, e a gente, como sociedade civil, cobrar muito mais. Que, como você disse, a gente está inerte mesmo. A gente não cobra mais, não tem mais atos, não tem mais... Né? A sociedade civil que está cada um cuidando do seu umbigo, tem esses fóruns aqui fantásticos. Eu participo desde o primeiro dia de que a agência começou, e é um trabalho simplesmente fantástico, mas a gente precisa exatamente seguir a linha de Norberto Bobbio e do que o colega falou ali. Precisa fazer. Planejamento, estudo, universidade é massa, mas a gente já tem dado suficiente. Eu vou ser bem sintético. Meu nome é Ricardo Ramos, eu sou arquiteto urbanista e sou mestre em planejamento territorial e planejamento ambiental. Pelo sotaque aqui, vocês vão ver que eu não sou pernambucano, eu sou carioca, né? E a minha formação foi no Centro-Oeste, especificamente Goiânia e Brasília. Eu sou oriundo aí da cidade maravilhosa. Por ser arquiteto e por trabalhar com essa área de mestrado, e agora eu estou trabalhando com captação de recursos, porque eu me aposentei do Banco do Brasil e resolvi fazer igual o colega ali, né? Me dedicar um pouco ao terceiro setor. E tenho reparado, e acho que essa pergunta aí pode ficar para vocês, é bom que você fez o enfoque da educação, né?
Então, hoje a palestra está falando de políticas públicas, né, que é o nosso drone, né, que é o nosso guarda-chuva. Então, quais são as políticas? A pergunta que fica para vocês, né? Eu que tenho analisado muito esse novo federalismo que a gente tem. Nós estamos, depois da Constituição de 88, a gente está centralizando ou descentralizando essas políticas públicas? É a minha primeira pergunta. O que está em debate hoje no Congresso sobre as emendas parlamentares, sabendo que, para que você tenha soluções nos municípios, elas venham muito de um congressista, né? Então, qual é a capacidade, aqui também, sem demonizar nenhum político, né? Mas qual é a capacidade que hoje tem de você jogar metade dos recursos, né, públicos na mão de políticos, né, na mão de deputados? Então, a segunda pergunta vai em cima dos recursos. Eu trabalho com captação de recursos. Quem é que tem hoje dinheiro para poder auxiliar, né, nas políticas públicas? Então, ninguém faz nada só com um projeto ou com um plano, você faz com recursos. E pelo que eu vejo, existe aqui no Brasil hoje 5.000 ONGs, aproximadamente. Então, essa é a terceira pergunta. Já que o governo ou o Estado não consegue fazer tudo, e nem as empresas conseguem, o terceiro setor tem contribuído até que ponto? Até que a gente tem aqui algumas organizações aqui, né, do terceiro setor, inclusive promovendo o evento. Então, até que ponto o terceiro setor, essa é a minha terceira pergunta, até que ponto o terceiro setor tem de fato contribuído ou não contribui? Então, eu fui bem objetivo, acho que com essas 3 perguntas. Obrigado, viu? Oi, acho que o meu questionamento vai muito na linha aqui do que o Ricardo falou. Primeiro, parabenizar a mesa, né, todos os 4 palestrantes, principalmente as mulheres. É sempre bom, né, ver uma mesa com mais mulheres falando do que homens. Pelas provocações também, né, que a Joyce trouxe. A Fernanda também. Eu concordo com a Fernanda, somos o sapo na panela, a panela está esquentando, está fervendo, né, e não estamos fazendo nada, né, e acho que estamos sendo alertados disso há muito tempo, né, há 20 anos atrás eu estava fazendo meu mestrado e o meu orientador falava, né, a gente nem falava em emergência climática, falava crise, mudança climática, ele dizia, isso é um problema de percepção do que está acontecendo, né? De entender as mudanças e que a gente precisa agir muito rapidamente. E nesse sentido, eu não sou vegana, mas o meio ambiente é um tema caro a mim. Quando eu era criança, acho que muita gente não sabe disso, o meu pesadelo de infância era o buraco na camada de ozônio. Então, assim, é um tema que está assim, sempre junto de mim. E aí, sim, precisamos agir, né? E acho que a minha pergunta vai muito na linha do que o Ricardo falou, como a gente financia essa mudança? Eu acho que a Joyce traz isso muito forte, né, no discurso dela, né? Você precisa de apoio, a gente precisa de recurso. Fernanda trouxe as soluções baseadas na natureza e todas as outras ações de adaptação e transformação que a gente precisa fazer na cidade. E a gente sabe que isso custa caro, não é barato. Quanto maior a cidade, uma cidade do porte do Recife, isso é um desafio ainda maior. Então, assim, quais são as alternativas que a gente tem para esse financiamento, né? A gente falou do privado, de que toda construção privada ela precisa ser, né, adaptada, ela precisa ter ali uma série de adaptações, porque vai ser construído para frente, mas o que é que está atrás, né? O que já foi construído precisa ser adaptado. Temos essas soluções, né? Assim, eu vi muita solução hoje. A gente tem, né, um leque grande de exemplos de cidades, de projetos que estão, né, fazendo mudanças, adaptações e resiliências. Mas eu queria saber, temos alternativas para esse financiamento do que a gente precisa fazer, né, partir da política pública e passar para a ação? Um pouco essa provocação que eu queria deixar para mim. Porque eu não ouvi, ou então assim... Não... Eu acho que eu não me apresentei.
Eu me chamo Rebeca Mello, eu sou arquiteta e urbanista, né? Eu trabalho com consultoria. Tem outra coisa que eu queria falar, né? Que Rebeca, é porque eu acho bem rápido, mas tá. o que a Joyce falou, né? Do letramento climático, eu trabalho muito com os projetos de resiliência para zonas de autossalvamento, que é um pouco distinto, mas que a gente trabalha também, né, com os planos de resposta à emergência, e eu acho que, né, as ideias que vocês trouxeram aí da aplicação é muito interessante assim, para a gente que está trabalhando como consultora em outras áreas. Parabéns pelo projeto. Então, né, a gente teve aqui 4 pessoas, 4 questionamentos, só para dar essa retomada. Alguns giraram em torno da captação de recurso, da importância do terceiro setor também, das instâncias participativas, da operância do planejamento urbano, das escolhas desse planejamento urbano, também da educação ambiental, que eu vou fazer questão que seja Jaime que aborde isso, que eu sei que isso é uma das suas bandeiras. E acho que é isso, acho que com isso a gente já tem... Bom, né, então foi o Carlos, né, que focou assim, na educação ambiental. Tá? Bom, eu vou tentar então articular algumas ideias para tentar assim, responder a você. Né? Eu acho que a educação ambiental, assim, que a gente precisa aqui em Recife, né, durante muitos anos foi feita até alguma educação ambiental aqui, tem sido feita, mas focando, eu diria assim, focando muito em resíduos sólidos e na parte de vegetação. Então, se você perguntar a qualquer pessoa assim na cidade, então, o que é que deve fazer com lixo? Então, já sabe que não vai jogar o lixo no chão, que vai procurar levar para algum lugar, que deve procurar um destino final para o lixo. Né? E a questão também de arborização, então, tem sido insistido bastante. Mesmo que a pessoa não faça, a pessoa aprendeu isso. Né? Então, eu diria assim, então, durante muitos anos, talvez nos últimos 20 anos que eu tenho ouvido falar isso, né? Então, a educação ambiental, né, focou nos resíduos sólidos e focou na arborização. Tá? Educação ambiental, eu diria que tem que ser bem mais ampla. Né? Então, assim, até nesse caso da água, por exemplo, eu tenho insistido muito nas minhas aulas, chamar de educação hidroambiental, para incorporar esse aspecto mais da água, que é importante que as pessoas aprendam. Mas, fora isso, também teria toda a questão assim, de biodiversidade, a questão do carbono e outras coisas mais. Então eu diria assim, esse esforço que foi feito por escolas, pela prefeitura, né, de educação ambiental, com resíduos sólidos e com arborização, foi bom, mas foi muito pouco. Né? Então, realmente, você tem razão, tem que ampliar o leque dos assuntos levados em conta nessa educação ambiental. Tá? E depois também eu diria assim, a educação ambiental tem que ser em todos os níveis. Né? Então, assim, o prefeito ele tem que aprender isso, tem que ter educação ambiental para o prefeito, né? Educação ambiental para os gestores públicos, né? Educação ambiental para a classe média. Né? Então, acho que isso até está faltando, mas que não é fácil. Eu acho que a gente tem que desenvolver qual seria a metodologia para isso. Né? Então, eu cheguei a ver, alguns anos atrás, alguém fazer um panfleto, a prefeitura fazer um panfletozinho sobre educação ambiental, cuidado com lixo, aí alguém pode ler, aí pega a massa e joga no chão. Né? Então, assim, aí vai criar um lixo com aquele papelzinho que foi colocado aí. Né? Mas eu acho que é um desafio grande, mas eu diria assim, tem sido feito alguma coisa, pouco, né? Tem que ampliar o escopo disso aí e tem que atingir todos os níveis. Né? É um desafio, né? Eu acho que a gente pode somar esforço em relação a isso. Obrigada. Maria Fernanda, acho que você pode fazer um apanhado. Tá, eu tinha, na verdade, umas questões para discutir, propor para discutir com a Joyce, mas vamos esperar, ela vai voltando. Assim, eu anotei muita coisa aqui, desculpa, gente, eu vou tentar ser rápida. Eu acho que você pode falar um pouco dessa parte de captação de recursos, será? Assim, vamos na ordem aqui. Assim, quando eu estava ouvindo o Jaime falar, né, a gente tem uma primeira questão, e aí entra um pouco essa coisa da informação que falta, que você achou que isso não é, né, Carlos, não é? Não, Carlos. Que talvez se a gente não precisasse mais de dados, talvez a gente ainda precise sim. Você vê como é complexo essa coisa do clima, e como, do clima, no seu caso, do manejo de águas, né, das águas é tão complexo, tão difícil de entender, né? E a gente não domina completamente, né? Principalmente com relação ao clima, e principalmente com dados em escala local, e não dá para fazer nada sem informação, na verdade. Então, eu acho que a informação, e aí as coisas se juntam, né? Informação com educação ambiental, né? E com educação em geral,
com a informação das pessoas, para que as pessoas saibam como lidar com as coisas, como reagir, como se organizar, etc. Então, assim, as coisas vão meio que se comunicando, né? Transparência na informação, que a gente não tem transparência nenhuma nos nossos processos, inclusive de conhecimento mesmo. Incapacidade de comunicar de fato, né? Então, assim, eu que trabalho nessa área, né, de ciência, a dificuldade é enorme. E eu sei porque eu para entender uma figura dessas do IPCC, que eu ajudo a produzir, tá? Porque são 5 anos fazendo isso, eu às vezes meses eu fiz o negócio para conseguir realmente ficar familiarizado e à vontade com aquela figura com 500 milhões de informações. Então, assim, eu sei que eu sou incapaz de uma comunicação efetiva, né, com as pessoas, porque a gente falta muita coisa nesse sentido. Mas é claro que assim, a educação ambiental tem um papel essencial, né, na nossa capacidade de lidar com esse problema, não tem nenhuma dúvida disso. Sobre a coisa do financiamento, eu não sou uma expert nesse tema, mas o que eu podia dizer, assim, o que eu sei fazer é definir prioridade. Eu acho que se tem uma coisa que a gente faz mal, é que a gente, mesmo quando consegue as verbas eventualmente, e verbas internacionais, e fundos de não sei o que, e fundo de adaptação, e fundo do carbono, não sei de onde, e vai tudo para o lugar errado, é muito comum. Vai tudo para onde não é prioridade, gente. Então, assim, vamos definir primeiro as prioridades corretamente, para depois saber o que faz com o dinheiro, porque senão também é isso, fica na mão da comunidade, como o caso da Joyce. A Joyce mostrou um caso que é um exemplo de capacidade adaptativa, que tem como uma das suas componentes a capacidade das comunidades de se organizarem e a força que o capital social e que as redes comunitárias têm, inclusive em termos de solidariedade, para enfrentar as crises, né? Só que tem um problema muito sério aí. A gente transfere, não era para acontecer isso, não tinha que chegar ao ponto de eu precisar que a comunidade, sem dinheiro, sem apoio, se organize com um voluntário que é um professor de não sei aonde, que eventualmente ajudou um pouco, não ajudou, para poder resolver um problema que não tinha que existir. A gente está muito errado se esse problema existe e se eu preciso que a comunidade se organize sozinha, por conta própria. Para começar, não tinha que estar na posição de vulnerabilidade que está, porque ela foi vulnerabilizada. É isso que você falou do exemplo, né? Que de repente alguém entra e fala que a pessoa escolheu morar. Para mim isso é racismo e as pessoas querem ser presas, porque racismo é crime, o cara falou um negócio desse, a mulher vai preso, né? Mas as pessoas falam isso o tempo inteiro, porque as pessoas escolheram morar no morro, no Rio de Janeiro, que desliza. A chuva de 2011, na Providência, morreu um monte de gente, o Morro do Bumba em Niterói, morreu um monte de gente. Como assim? Ninguém escolheu isso. Se alguém fala um negócio desse, para mim tem que ir para a cadeia. É porque não vai, mas tinha que ir. Mas assim, o seu exemplo que você deu é um exemplo muito interessante, né? Embora não devesse existir. E aí hoje, quando eu estava lá na entrevista de manhã, eu fiquei depois até com medo, porque eu acho que quando eu saí dali, eu falei assim, gente, se alguém me ouvir isso aqui, as pessoas vão se organizar, vão fazer revolução e vai derrubar o governo e vai... Na verdade, eu estava botando pobres contra ricos. Eu falei, vamos matar os ricos todos, botar tudo no foguete lá do louco e mandar para Marte, que é o que tinha que fazer. Porque enquanto a gente está nessa situação, porque quando eu falo que a gente está na panela, o sapo na panela, não é por causa do clima, é o sapo na panela porque a gente não viu que o desastre já está aqui. O desastre é a desigualdade e seus reflexos. E a pobreza, e é o fato de que tem um monte de comunidades no Brasil e no mundo que precisam se organizar sozinhos, porque estão traumatizados. Isso não existe. Olha, isso não pode existir. Se vocês não estiverem indignados, que nem eu estou, tem algum problema com vocês. É para ficar indignado mesmo, e é para sair depois do jornal, as pessoas se organizarem e fazerem uma revolução de fato. Eu tenho uma experiência no IPCC muito interessante, porque tem uma das análises que a gente faz, é uma análise de percepção, e aí entra essa coisa também da educação ambiental e vários outros temas. Como é que as pessoas percebem os riscos e as consequências que vão acontecer por grupos sociais. Então tem os 20% mais ricos, a galera do meio, e os 20% mais pobres. Aliás, a galera do meio é um caso a se estudar, porque a galera do meio acha que está perto do rico, mas está perto do pobre, e não está entendendo que quando o tomate quintuplicar de preço, porque a seca vai fazer com que o tomate fique 5 vezes mais caro, também vai ficar sem dinheiro para comprar tomate. O único que vai ter dinheiro para comprar tomate é o maluco que quer pegar uma nave e ir para Marte, enquanto as pessoas estão aqui. Então, assim, é para ficar indignado, sim. E aí essa experiência foi o seguinte, a gente faz uma avaliação como é que as pessoas no mundo inteiro percebem o que vai acontecer com elas quando secar mais, chover mais, né, e todos os efeitos da mudança climática. E aí, eu observando aqui, analisando os dados, eu vejo assim, um cara na Europa, na Holanda,
ele entende que o que pode acontecer com ele, porque a gente mede por nível de desconforto. Olha, vai ficar impossível, você vai ficar muito desconfortável, a afetação é pequena em relação à água, comida e outros itens, né? E aí, assim, quando a pessoa descreve o que ela considera que vai ser o nível de desconforto, estou falando de um europeu rico, o que ela considera que vai ser o nível de desconforto quando secar mais, tanto, XYZ, é uma situação que é 5 vezes melhor do que a situação que todo mundo que está nas áreas vulnerabilizadas no Brasil vive desde sempre. Então, quando eu falo que a gente é o sapo na panela, é porque a gente está vivendo o desastre já agora. Não tem essa brincadeira. O tempo já passou há muito tempo. A brincadeira é ou resolve a desigualdade ou não tem nada para fazer. Não adianta ficar fazendo o plano. E aí eu entro na sua fala, Mariana. A gente tem como capacidade de planejamento no Brasil, inclusive o Brasil em alguns aspectos é muito pioneiro, inclusive em urbanização de favela, por exemplo, em vários temas. A gente tem uma capacidade técnica de projetar e planejar muito grande. A questão não está nisso. Claro que nas cidades médias e pequenas essa capacidade não existe. Está falando de Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Mas de qualquer forma, a capacidade existe, as metodologias existem. A questão não é essa. A questão é política. A questão é eu ter um tempo de governo de 4 anos, não adianta você fazer o seu plano lindo, porque eventualmente pode acontecer alguma coisa que você não espera. No Rio de Janeiro aconteceu isso. E aí tinha um plano muito lindo, quando mudou de prefeito, o prefeito acabou com o setor de resiliência. Não foi só... Tá bom, ou seja, o que adianta planejar se você vai acabar com o setor inteiro, né? E aí, assim, para terminar, então, eu acho que esse mundo muito doido... E aí tem essa coisa da experiência do IPCC, né, que vai um pouco com o que a Rebeca falou, né, da percepção, você mencionou a coisa da percepção. E aí um pouco no que o José Vitor falou, né, assim, a gente... você falou um pouco da disputa do espaço de fala, né? E é isso, se a gente não tem no lugar na arena, na voz na arena decisória, e a gente está muito enganado se a gente acha, né, uma pessoa com todos os privilégios de uma pessoa branca morando na zona sul do Rio de Janeiro, do lado da praia, com todos os privilégios que eu tenho de ter feito mestrado, doutorado, família ajudando. Não posso dizer que não seja uma pessoa hiper privilegiada, mas eu tenho que ter consciência de que o meu privilégio vai até a página 2. Porque, de novo, se a gente começar a ter um tomate que eu não possa pagar, eu não vou comer tomate, eu vou comer... eu vou começar a chegar perto de uma situação onde a maior parte das pessoas mais vulneráveis está. Essas pessoas mais vulneráveis vão ter... Eu não consigo imaginar o que vai acontecer. É isso, quando eu vejo aqueles gráficos do IPCC dizendo que o cara lá na Europa está preocupado que a comida vai ficar mais cara, eu tenho vontade de falar, meu amigo, você está doido? Você deve ter vergonha de responder essa pergunta. Se quiser assim, eu não vou responder essa pergunta, porque eu não sou uma pessoa que precisa responder essa pergunta. E a outra coisa é as pessoas que estão, sim, vulneráveis nessa classe média, estão achando que está tudo bem. Não está. Não está bem. E rapidinho a gente vai ver que não está bem. Então, bom, no Rio Grande do Sul aconteceu isso, né? Milhares de pessoas morando nos seus prédiozinhos muito confortáveis ficaram sem água por 5 dias. Sem água e ilhados, porque estava tudo lagado embaixo, não tinha como sair do prédio. Então não tinha água para beber, não tinha como sair, não tinha como dar descarga no banheiro, por dias. Classe média, tá? Então só para as pessoas entenderem que o problema é de todo mundo. Bom, desculpa, eu falo muito. Foi ótimo, Maria Fernanda. E eu vou pegar esse gancho do que você falou agora, dos 4 anos e dos planos, para justamente falar da importância do terceiro setor, que foi uma das questões levantadas por Ricardo Ramos, que não é só de facilitar e de proporcionar esse tipo de espaço de discussão, mas também do planejamento de longo prazo, que permanece independente da gestão e dos planos de governos atuais das gestões. Então, primordialmente, assim, de maneira muito sintética, eu acho que esse é a grande importância do terceiro setor. É o de estar contribuindo tecnicamente com planos de governo, com os planos de gestão, porque o plano de longo prazo, ele permanece. E é também nesse plano de longo prazo que tem, quais são as suas prioridades, qual é a prioridade da gestão de investir. Claro que tudo no final se trata sobre política, né? Então, por isso que é de conhecimento e também está disponível em todas as nossas redes, no nosso site também, o Plano Recife 500 anos, para vocês olharem e sim cobrarem de estar seguindo o plano de longo prazo. Agora eu vou passar para a Joyce. Eu conheço, né, já Zé Vitor, a gente faz parte de algumas redes, né, conjuntamente, e essa é uma das coisas que a gente tem conversado. Informação já tem bastante, mas essa coisa do priorizar, o que é que eu vou fazer?
existe uma que eu fico chamando, né, tecnologia social de quem é pobre, a gente consegue priorizar muito bem, porque a gente tem pouco. Então, sei lá, se eu tenho R$200, eu vou priorizar, por exemplo, eu passei, sei lá, uns 4 ou 5 anos da minha vida fazendo remanejamento. Um mês eu fazia feira e pagava aluguel, outro mês eu pagava água, pagava luz, outro mês fazia uma feira melhor. Então, assim, quando eu digo que as pessoas precisam ouvir as pessoas mais vulnerabilizadas, não é só porque a gente é mais afetada, é porque literalmente a gente tem o conhecimento de dizer, isso daqui para mim é uma prioridade, isso daqui para minha comunidade é uma prioridade. Então, a gente precisa recalcular essa rota, né, para entender. Aí tem a pergunta do Carlos e do Ricardo, né, sobre a questão da educação. Essa questão da educação, ela é muito mais complexa do que a gente pensa, porque a gente pensar a educação ambiental, ela vai variar de para quem é que eu estou dando aula, para quem é essa educação. Porque, por exemplo, eu já tive relato de vários amigos professores que dão aula em colégio particular, da criança virar para ele e dizer, professor, por que o senhor se atrasou? E a criança dizer, não, né, professor, me atrasei porque, enfim, choveu, o ônibus parou, peguei, né, precisei sair de galocha, de casa, ou seja, todo um transtorno, e a criança saiu de lá do Paiva, que é uma área, né, nobre daqui, foi de carro com seu bom motorista assistir aula. Então, assim, eu não acho que uma criança que está na periferia precisa escutar a mesma aula e o mesmo discurso de uma criança ou adolescente que está dentro de uma rede de privilégio, porque elas partem de lugares diferentes. Então, pensar essa educação ambiental não é pensar, primeiro, de quem fala para quem escuta, segundo, quem produz esses materiais, que é uma grande problemática que a gente tem no Brasil, né, de material didático, assim, tem umas coisas absurdas, assim, umas coisas que você dá vontade de jogar tudo pro ar, assim, porque é um nível de absurdo que você não tem explicação, é aquela coisa, alguém tem que vir estudar, porque não existe, né? E terceiro, a gente tem que pensar que educação, e aí isso é um debate da galera da educação, né? Desde lá de Paulo Freire até agora, que educação não se faz dentro de sala de aula. E principalmente se a gente tenta pensar as questões ambientais, é que não dá para se fazer dentro de sala de aula mesmo. Então, é por isso que eu estou dizendo que a questão é complexa, porque, por exemplo, para mim, na GRIS, eu consigo fazer, por exemplo, depois da enchente, a maioria das crianças ficou com medo do rio, porque se reproduz aquele discurso, né? A culpa foi do rio, a culpa foi da chuva. E aí, o que foi que a gente fez? A gente, enfim, foi fazendo vários trabalhos com as crianças, né? Tanto terapêuticos quanto pedagógicos, e um dos trabalhos que a gente fez uma maquete alagável da Vila Raiz. Então, a gente fez um trabalho de identificação com as crianças do que era a Vila Raiz, a gente construiu essa maquete alagável e depois a gente criou a Vila Raiz dos desejos, né, que era o que as crianças visualizavam. Então, para mim, que estou no terceiro setor, é um pouco mais fácil porque eu não tenho toda uma quantidade de normas e diretrizes educacionais que eu preciso cumprir. E aí eu acho que vem muito, eu não lembro mais quem foi que perguntou, a função do terceiro setor. Eu acho que o terceiro setor, ele está sendo colocado para trabalhar numa área que não é dele. Por exemplo, a gente não deveria ter que estar em 2022 fornecendo comida. Tipo, em uma semana a gente entregou mais de 14 mil refeições prontas. E não era cuscuz com salsichinha que a gente estava entregando para as pessoas, não. Era comida de qualidade, sabe, para as pessoas comerem. Não era uma função nossa. Como não é uma função nossa fazer campanha de filtro de barro para que as pessoas tenham água potável para beber em casa. Então, o que é que acontece? A gente fica tão sobrecarregado de demandas assistenciais porque o Estado não funciona, que o que deveria ser nosso trabalho de terceiro setor, de criar, né, estratégias de educação, né, partindo do lúdico, do criativo, de pensar essas outras estratégias de mudança social, a gente acaba não conseguindo fazer. Por exemplo, vou pegar o exemplo da GRIS. Na GRIS, após a chuva de 22, a gente passou 2022 levou basicamente todo o nosso orçamento que a gente tinha para o ano. E aí, não pensem que era muito dinheiro, era tipo 32 mil reais pra gente, e a gente paga aluguel, lá. O que foi que aconteceu? Resumo da ópera. O que aconteceu foi, vários voluntários não conseguiram mais estar no espaço, porque estar no espaço significava um gatilho para eles. Então, eles foram aconselhados pelos seus psiquiatras a não estarem mais,
porque realmente foi muito sofrimento. A gente precisou perder uma casa da nossa sede, porque a gente não tinha mais como pagar. Enfim, a gente perdeu vários materiais, a gente perdeu muita coisa, então hoje a gente está conseguindo, veja, a enchente foi em 2022, agora, segundo semestre de 2024, é que a gente conseguiu finalmente consertar tudo que foi quebrado durante a enchente. Então, não deveria caber a gente esse papel. Por exemplo, numa situação dessa, caberia a gente estar fazendo o quê? Vamos pegar as crianças e fazer uma atividade lúdica, né, para elas se distraírem do que aconteceu? Esse seria nosso papel. E aí, para quem perguntou de financiamento, eu sou uma pessoa muito radical, assim. Financiamento, para mim, primeiro, a gente precisa ter uma reforma previdenciária no Brasil para 50 milhões de anos atrás. Segundo, a gente precisa começar a fazer taxação das grandes fortunas. Terceiro, quem tem que pagar a conta, sabe quando você vai no restaurante, vai todo mundo, você tomou um Guaraná, quer dizer, agora eu tenho que dizer suco, que eu estou fazendo a linha fitness. Você tomou um suco e o cara do lado comeu 3 pratos, tomou cerveja, e aí na hora de pagar você vai ter que pagar igual? Dividir por igual? Não. Paga mais quem usou mais. E aí eu estou falando isso de escala local a escala global. Né? Isso a gente precisa fazer. E terceiro, a gente precisa ter uma reforma institucional no Brasil, porque cargo público no Brasil passou a ser privilégio. Por exemplo, em vários lugares do mundo, você não recebe para ser um vereador. Você não recebe, você vai porque você quer fazer aquilo, mas você não recebe. Aí a gente tem, sei lá, uma galera com um montante de 50 mil por mês, fora emenda parlamentar, fora auxílio isso, auxílio aquilo, lá. E você tem uma galera que está passando fome. Você tem, inclusive, porque a pessoa também não está fazendo o trabalho dela corretamente. Está deturpando tudo que é. Por exemplo, agora a gente vai ter eleição para vereador e prefeito. A gente lá na Gris, a gente fez um chamamento com as pessoas para dizer o que é a função do vereador. A função do vereador não é marcar consulta com o médico. Sabe? A pessoa chega lá e eu não estou conseguindo médico. Aí o vereador vai lá, eu tenho um amigo que tem uma clínica, vai lá e você vai ser atendido. Não é isso. Então, a gente tem uma problemática de pensar a política no Brasil que é muito grande. Essa frase, política e futebol, né? Religião não se discute, quer dizer, futebol e religião a par. Mas política a gente precisa discutir, porque política vai desde o bom dia que eu vou dar para o motorista do ônibus até o que eu estou escolhendo para comprar na minha prateleira. Se eu vou comprar de empresas ou não, né, que têm trabalhos análogos à escravidão, né, se são empresas que têm casos de assédio, enfim. Então, a gente precisa construir, porque senão a gente não vai conseguir chegar e dizer, eu não vou pagar a tua conta, não. Paga a tua, que eu vou pagar a minha, por proporcionalidade. Por quê? Porque a gente passa o tempo inteiro sendo delegado. Nesse quesito, né, eu faço mais uma linha anarquista do que comunista, que a gente precisa também saber os nossos locais e começar a constituir esse papel de horizontalidade, colocando cada coisa do jeito que está. E precisa ser feita essa cobrança. Né? Se não for feito assim, eu acho muito pouco provável que aconteça. E aí, por exemplo, meu sobrinho, quem é um pouco mais antigo, sabe, aquele livrinho Poliana, Menina Moça, que ela era bem... Pronto, meu sobrenome é Poliana por conta disso. Eu não tenho como ser Poliana. Porque eu olho para todos os lados e o que eu estou vendo é fome, o que eu estou vendo é vulnerabilidade, o que eu estou vendo é a gente, que é um espaço que tem 5 anos, quase fechando as portas, e não é uma realidade só nossa, é uma realidade de vários outros trabalhos aqui em Recife. E aí eu jogo a bola. A bichinha ficou depois de mim, mulher, mas não é com você, é seu cargo. A gente aqui já não é comigo, entendeu? A prefeitura pode me contratar como consultora, pode me contratar como consultora, entendeu? Vocês pagam o salário da gata e a gente chega lá e conversa. Mas, por exemplo, a prefeitura, né? E eu jogo essa coisa para a prefeitura porque, por exemplo, não entrando em questões de eleição, é preciso que a gente tenha uma nitidez do que é que está sendo feito. Por exemplo, tudo que você colocou aqui não chega na ponta. E quando chega na ponta, é numa linguagem tão inacessível que a pessoa vai olhar e vai dizer, mas eu vou ficar aqui demais. Vai embora. Né? Caberia, por exemplo, a prefeitura está financiando projetos como os nossos. Não só porque a gente tem cumprido a função de Estado, mas também para pensar essas outras tecnologias. Sabe? O que não acontece. Caberia ao governo do Estado, caberia às empresas, né? Por exemplo, a gente tem um caso, o professor estava falando da Maré, e eu vou finalizar, gata, tem
Sara Marques, do Caranguejo Tabaiares, quando deu essa maré, né, que a lagoa se encher, ela disse que a lembrança dela de quando ela era criança, e ela tem a minha idade, era de quando a maré subia assim, saía siri, né, as coisas de lá do canal. Quando isso aconteceu esse ano, que saiu foi barata. E aí a lembrança dela de criança, né, de estar saindo alimento e tudo, para essa geração agora é a lembrança de estar saindo barata. Por conta de uma rede de supermercados que abriu lá perto e que tem basicamente acabado com a vida das pessoas lá. As pessoas estão adoecidas o tempo inteiro. Então, assim, é muito trabalho para ser feito. Mas é muito, quando eu digo muito, é muito mesmo, assim. E aí, se a gente não tiver momentos como esse, se a gente não tiver, inclusive enquanto gestão, por exemplo, você está bem ótima, Rosa, gata, está arrasando. Porque está bem de coração aberto, sabe? De mente aberta. Na maioria das vezes isso não é o que acontece. Né? A gente já teve que escutar de um engenheiro da prefeitura que a gente pensava, que a gente precisava pensar positivo. Quando a gente foi ver um parque alagável. Porque a gente ficou, mas vocês fizeram medição? E perguntando. Aí ele virou e fez, vocês têm que pensar positivo. Aí eu disse a ele, então quando o rio estiver subindo, eu vou pedir para todo mundo pensar positivo, a gente vai fazer uma geikidama e vai fazer um embarreiramento no rio. Entende? Então, assim, é preciso que quem esteja ocupando, eu estou falando do governo, eu não estou falando de vocês. Não, mas estou dizendo, as pessoas não entendem isso. E isso dificulta muito, porque fica numa disputa de ego. Então, ao invés da gente sentar na mesa e dizer, a gente tem esse plano aqui, isso aqui funcionou, vamos tentar replicar isso em comunidades ribeirinhas. Aí a minha fala dói teu ego, né? Eu estou falando de governo, não estou falando de você. Entende? Então, assim, são muitas nuances que a gente precisa trabalhar bem. Bem mesmo, porque assim, tempo a gente já não tem mais. Agora é isso, é adaptar, é criar, mitigar, é criar estratégias para ter um mínimo de qualidade de vida. Então, vou falar sobre as escolhas do planejamento urbano. Eu acho que tem uma... Primeiro, a gente precisa separar o que é o planejamento urbânico e o que são ações públicas que podem ser feitas por diversos motivos. Né? Eu falo aqui sobre as ações, sobre as escolhas de planejamento urbano do Recife. A gente escolheu, quando foi discutir o plano diretor, entender as questões de gênero na cidade. Então, a gente trabalhou as questões de gênero de forma transversal, porque a gente entende que não adianta eu ter só a Secretaria da Mulher e o planejamento urbano não entender as questões relacionadas à mulher na cidade. Então, essa foi uma escolha do planejamento urbano do Recife. Acho que a gente tem o primeiro plano diretor que trata de equidade de gênero no Brasil. A gente fez outra escolha de planejamento urbano, que foi trazer a sustentabilidade para dentro das discussões de desenvolvimento e planejamento urbano. Então, a gente tem um plano diretor que trata das diretrizes e da necessidade de entender as mudanças climáticas, a mitigação, a adaptação climática da cidade, considerando o nosso panorama e a nossa situação. A gente fez uma escolha de planejamento urbano de incorporar nas discussões de patrimônio cultural o imaterial. Então, a gente tem esse olhar para as comunidades pesqueiras, a gente tem o olhar para as religiões de matriz indígena, de matriz africana, que são coisas que não apareciam. Nosso trabalho é trazer essas questões à tona, para que elas possam servir para as decisões das ações que vão se originar desse grande planejamento e desse guarda-chuva que é o plano diretor. Ele é a lei que define o que é a política urbana da cidade. Então, acho que a gente tem feito escolhas de planejamento urbano, de procurar desvelar questões que estavam apagadas. Né? Acho que isso a gente tem feito, e acho que tem feito bem. Agora, ainda tem muitas questões a serem endereçadas. Sempre serão, a gente vai fazer 500 anos. Começamos a fazer isso de algumas décadas para cá. Nós vamos continuar caminhando. A gente já vai combinar, Joyce,
Porque uma das ações do Instituto, eu trouxe aqui a questão do planejamento urbano, que é a parte de legislação que a gente faz, mas a gente também faz estudos territoriais. E um dos nossos estudos, que é o Caminhos do Centro, é uma discussão que engloba ali a ilha de Antônio Vaz e Pega o Coque. E aí eu acho que a gente poderia enriquecer o nosso trabalho com a experiência de vocês. Nesse momento eu não estou contratando. Mas eu acho que é importante mais essa camada de olhar para que a gente possa ter um produto, e aí a gente pode procurar financiamento para que esse tipo de ação possa sair do papel de uma maneira mais estruturada. Então, acho que são essas, digamos, as escolhas que a gente faz como planejamento urbano. Claro, tem muita coisa para fazer, tem muitas questões a considerar, né? Tem ainda muitas questões que não são enfrentadas nas ações, mas eu acho que a gente precisa começar, né? Não que a gente esteja começando agora, mas a gente precisa continuar caminhando para que essas ações sejam cada vez mais, consigam enxergar melhor as diferenças das pessoas da cidade e dos territórios. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo no planejamento urbano. Eu acho que a gente está no caminho. Não chegou, né? Mas a gente está no caminho. Muito obrigada, Mariana. Gente, a gente vai abrir para mais 4 perguntas. Pode começar. Boa tarde, boa noite. Eu me chamo Juliana Serafim. Eu vou dispensar as credenciais até certo ponto. Mas eu preciso dizer que eu sou especialista em ESG, sustentabilidade, negócio de impacto, etc. E sou recifense. Então, assim, já estou tirando mais o corporativo para poder olhar para mim enquanto cidade, dentro da cidade e cidadã, certo? Não quero frustrar, mas eu acho que, infelizmente, a revolução não vai acontecer por conta da entrevista de hoje. Por um simples motivo, ou não tão simples assim. A gente é um estado que tem a menor disponibilidade hídrica de água potável do Brasil. A gente, durante 30 anos, foi a cidade, a capital do Brasil mais desigual. Eu nasci em 91, que é quando essa cidade fica aí no topo, no primeiro lugar. Sai nos últimos 4 anos, vai para segundo. A gente só perde para São Paulo, veja só. E agora a gente está no 6º lugar. Estamos no caminho, certo? Mas ainda falta muito, mas a gente já avançou alguma coisa. Além disso, é o 10º pior trânsito do mundo. Desigualdade, faça as contas, né? Desigualdade, água. A taxa de saneamento não ultrapassa, acredito, posso estar enganada, 50% no território. 45, 46 por aí. A gente tem uma desigualdade, a gente tem... Então, assim, se até agora ninguém se revoltou real, infelizmente, não vai rolar tão cedo. Eu gostaria, de verdade, mas a sensação que eu tenho é que todo mundo tomou uma dose de morfina e está achando que não é com a gente. Então, isso é muito triste enquanto cidadão. Porque se ninguém está revoltado, se ninguém usa a sua potência para falar, para questionar, para refletir, para propor, para colocar o dedo onde dói, para ver um monte de gente dentro da... Você está aqui em Recife, você vai olhar o ônibus, vai na Avenida Agamenon Magalhães, de 5 horas da tarde, ou então 6, 7 horas da manhã, e você vai ver como é a mobilidade dessa cidade. Tratam as pessoas e o trabalhador como se estivesse dentro de um navio negreiro, todos os dias. Então, é terrível viver em Recife, de verdade. Hoje, para mim, não, que estou numa condição privilegiada, mas eu venho de um bairro periférico da região metropolitana do Recife, chamado Rio Doce. Então, vim de um bairro periférico e ter hoje o privilégio de... Eu não curti muito o termo de desfavelização, né? Vamos tirar a pessoa da favela e botar na 17 de agosto. Eu queria morar em Rio Doce, para sempre. Foi o bairro onde nasceu Nação Zumbi, é o bairro que minha família se criou, mas infelizmente não dá, porque eu não tenho como passar, hoje eu atuo como executiva, não tenho como passar 2 horas para poder sair do meu bairro e chegar no meu local de trabalho, a menos de 10 quilômetros, isso é impossível. Então, a cidade condicionou o meu estilo de vida cidadã de um jeito altamente, acho que europeizado. Porque a gente precisa se locomover, então vamos aqui pegar carro, porque o ônibus não funciona. Enfim, veja, a revolução não vai acontecer tão cedo. Só um resumo para isso, certo? Eu concordo muito com o Joyce quando ela diz que alguém tem que pagar essa conta e é quem usa mais. Então, por exemplo, vou trazer alguns dados do Fórum Econômico Mundial que vocês devem conhecer um pouco.
80% do PIB global, o PIB, a gente está falando na casa dos trilhões de dólares, mais de 150 trilhões de dólares, 80% vem da receita do setor privado. Ao mesmo tempo, 70%, 75% a 80% das empresas do setor privado globais, elas são altamente dependentes dos recursos naturais. Altamente, não é pouco, não é dependente, é altamente dependente. Elas não estão pagando a conta por isso. É por isso que eu me especializei em SD e atuo com isso hoje aqui no ecossistema do Porto Digital, e em Pernambuco. E aí, a nível de cidadã, eu acho que é mais uma pergunta, não é uma pergunta, é uma contextualização, uma provocação, uma reflexão, mas eu gosto de trazer uma reflexão propositiva, né? Não adianta a gente só refletir e apontar o dedo, e longe de mim fazer aqui uma sabatina com o poder público, a sociedade civil, a academia, pelo contrário, todo mundo aqui tem um papel infinitamente importante nessas discussões. Mas eu queria fazer uma pergunta especificamente para a Mari, Mari, já estou íntima, enquanto cidadã, Mariana, o que é que falta para a gente? Eu fiquei olhando para essa foto, assim, o que é que falta para a gente olhar para essa cidade e dizer assim, vamos fazer, botar a mão na massa, vamos construir de maneira articulada isso que está acontecendo? Porque quando aqueles slides dos desafios apareceram e do lado direito primeiro, né, do lado direito superior apareceu Recife desponta como uma capital de imóveis para investimento. Mas veja, foi a gente que permitiu. Foi o poder público que permitiu com que essa especulação imobiliária absurda acontecesse nessa cidade. Porque hoje o aluguel de dois prédios que está ali é R$5.000. Quem é que paga R$5.000 numa cidade que não tem saneamento básico, não tem mobilidade, não tem educação? Oi. Então, assim, quem permitiu? Se cabe ao poder público regulamentar, se cabe ao poder público também fiscalizar, se cabe ao poder público permitir que áreas federais fossem ocupadas para a construção de prédios em prol do desenvolvimento econômico, que é o discurso que a gente sabe que acontece, não adianta agora dizer, temos um desafio. Não, a gente optou por esse modelo econômico de investimento e estamos colhendo os frutos disso agora. Então, ok, a gente identificou, poxa, que pena, desculpa a cidade, a gente identificou, vamos mudar. Então, quando eu pergunto o que é que falta, é a que nível hoje a sua secretaria ela está articulada com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de Meio Ambiente, de Sustentabilidade da cidade do Recife, para olhar para isso tudo e dizer, precisamos de uma reforma, seja ela qual for, para colocar esses atores em conversa e realmente haja algum tipo de modificação nesse sentido. É isso, obrigada. Então, eu sou Deise Coelho, sou engenheira civil. Há 39 anos atuo na área de saneamento e também já atuei em reassentamento voluntário, urbanização de favela, inclusive no projeto da Ilha de Deus, junto com Nora Neves. E tocando no tema saneamento, que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui, inclusive a professora falou que a prioridade é a habitação e saneamento, e eu adorei, porque ela trouxe isso juntos, né? Jaime também trouxe a morfologia da cidade com foco no nosso território hídrico, né? Aquele azulzinho que está tão espalhado pela nossa cidade. Joyce trouxe a questão da Vila Rádio, que eu conheço, desde um projeto que eu participei, que foi Capibaribe Sem Palafitas, que gerou o Capibaribe, o Capibaribe Melhor, né? Obrigada, Nora, né? E Mariana traz essa questão do índice de cobertura de esgotamento sanitário em torno de quase 50%, que eu não estou querendo aqui desmentir seu número, mas eu acho que não é isso, é bem menos, tá? Porque tem uma questão que é o que eu quero trazer aqui para associar, né, ao que a professora fala da adaptação transformativa e dessa questão da cidade em transição, que é, né, Jaime, no sistema de esgoto a gente sabe que a matéria-prima do sistema começa na casa, mas a casa, ao se projetar o sistema de esgoto, não é olhada. Então, o que é que acontece, né? Tem um estudo da Associação Brasileira das Agências Reguladoras que diz que nas 100 maiores cidades brasileiras existe 2.800.000 ligações ociosas, ou seja,
quase 10 milhões de pessoas que têm ali a rede passando na frente da casa, mas não está ligada a ela. E esse problema chamou a atenção muito do BID, eu não vou contar a história aqui, mas eu coordenei para o BID, o Banco Interamericano, uma guia de conectividade. Então, se a gente não entra na casa para adequar as condições hidrossanitárias da casa, muitas das quais nem banheiro tem, quando a gente vai para uma região, talvez como a Vila Raiz e outras, se falar no rural, é mais grave ainda. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente traz essa problemática grave que as operadoras estão deixando lá para o final da fila, né? Aqui em Recife, por exemplo, em Pernambuco, você pode cobrar pela disponibilidade do sistema. Mas em outros estados, o Ministério Público já está atuando, já tem jurisprudência que diz não, só cobra se usufruir. E é uma questão muito séria, porque a gente sabe o quanto as águas servidas interferem, né, na problemática das questões climáticas, quando se junta com a água que cai, com a água que sobe, com a água que desce, né? Porque as águas servidas, só para falar de uma questão mesmo da fala da pessoa, de conhecer a realidade, eu fui numa cidade chamada Timon para fazer um plano de conectividade para uma empresa privada que opera sistema de esgoto, e entrei na casa de uma senhora e perguntei como é que a senhora faz com o seu esgoto. E aí ela comentou o seguinte, que ela pega tudo, junta com um cano que vem da água de chuva, o esgoto da pia, da cozinha, da pia que está lá no banheiro, do chuveiro e tal, e bota para o esgoto da rua, para a linha d'água, né? E é assim que é nos morros, e é assim que é na nossa planície também, porque existe uma questão, né, que é uma barreira, que as pessoas entendem que seu problema de esgoto está resolvido com a solução inadequada que é dada. Isso é uma questão cultural, de comportamento. E eu disse, e o banheiro? Né? E o vaso sanitário? Ah, esse a gente bota na fossa. Então, para ela, o vaso sanitário é fossa, né? Muitas vezes rudimentar o buraco, e o esgoto é água servida com água de chuva junto, que a gente sabe que isso tem que ser separado. Então, eu queria trazer só esse... Mas esse ponto aí, eu queria ouvir um pouco o Jaime e a professora, você também, Mariana, todas, né? Porque é uma questão grave que precisa ser resolvida, enfrentada, né? E solução tem para isso, que a gente sabe que tem. Obrigada. Eu sou o Birajara Paz, eu sou arquiteto urbanista, sou professor de planejamento urbano da Faculdade de Ciências Humanas do Recife e estou secretário executivo do Instituto Pelópio da Silveira, acompanhando Mariana. As expectativas para mim foram superadas. Eu não vim só acompanhando Mariana, eu vim aqui exatamente, conheci os 3 palestrantes, conheço o professor Cabral de muito tempo, desde o projeto Pirapama. Tive a honra de conhecer a professora Maria Fernanda, agora há pouco em Brasília, com essa palestra maravilhosa que nos antenou com relação a algumas questões bombásticas com relação ao clima. E Joyce também tive a oportunidade de vê-la falando outras questões. O que me foi falado aqui, eu queria provocar, de certa forma, que eu já ouvi várias palestras sobre clima em que se jogou um jargão de que é preciso mudar de paradigma. Eu não gosto muito disso, dessa mudança de paradigma por conta do clima, né? E foi falado aqui na mesa, nesse momento. Eu acho que a gente tem uma dívida histórica com o planejamento urbano, independentemente da questão do clima. Eu acho que a professora ratificou isso na fala disso, do que nós fazemos errado historicamente. Ou já começar com a questão da desigualdade social, a desigualdade socioespacial na cidade. Então, só para ter uma ideia, nós passamos, que não esqueçamos disso, nós passamos 10 anos no processo de aprovação do Estatuto da Cidade. E mesmo depois de aprovado, a gente tem falas preconceituosas como se ele tivesse caducado já. A gente vê várias pessoas dizendo que o Estatuto da Cidade caducou. Veja, a gente nem chegou a executá-lo, a implementar. O Recife começou agora a implantar alguns instrumentos urbanísticos previstos no Estatuto da Cidade. E já tem pessoas colocando que o Estatuto da Cidade está ultrapassado. Esse é um dos problemas estruturais, né? Então, preconceito do ponto de vista que rebate na questão da questão racial e etc, etc. Portanto, eu até lembro de um artigo da professora Hermínia Maricato agora, na pandemia, e que fizeram a pergunta a ela,
como é que vai ser essa questão de encarar a cidade, do planejamento urbano pós-pandemia? Isso é a mesma coisa que sempre foi. A mesma coisa que sempre foi. Não é a pandemia, nem a questão da crise climática que vai nos mudar paradigmas com relação às questões que se repetem historicamente. Eu quis fazer isso, me perdoem de ter demorado antes de chegar para as duas questões que eu queria dirigir à professora Maria Fernanda e o professor Cabral, que levantou duas questões importantes, mas eu não entendi bem quando você falou, professora, que para você os planos de ação climática devia ser tão geral, devia ser plano de ação climática da habitação, da infraestrutura, da política setorial. Não contradiz um pouco com relação à visão multissetorial, multidisciplinar que o tema exige? Ou eu não entendi direito? Eu queria que você explicasse melhor isso, até para a gente corrigir os erros que a gente fez com o plano de ação climática no Recife e o plano setorial também, né? E o professor Cabral levantou a questão das águas que vêm de cima, né? E esse olhar para o rio, né? Fazendo um contraponto com o que aconteceu em Porto Alegre, que em São Leopoldo, de um lado do rio foi tudo devastado, do outro lado do rio foi preservado porque tinha uma mata ciliar e uma vegetação densa, né? Então eu queria que também explanasse essa questão da importância dos rios, aprofundasse mais um pouco para nós entendermos. Obrigado pela atenção. Vou ser bem breve. Pessoal, sou Luísa Ribeiro, estou trabalhando na Rede Clima, pesquisando sobre migrações climáticas. E queria colocar aqui uma provocação, na verdade, para todo mundo, parabenizar os painelistas. Que, primeiro, se o deslocamento climático, a migração provocada por esses eventos, ela poderia ser compreendida como uma estratégia, ou seja, a pessoa conseguir se deslocar, considerando todos os custos, não só financeiros, envolvidos nisso, ou se seria uma falha na adaptação, pensando que as ações para adaptar aquela área não teriam funcionado. E uma pergunta bem rápida é se realmente na agenda do clima, da cidade do Recife, está sendo trabalhado especificamente esse tema de deslocamento climático, planos de realocação planejada junto com as comunidades, e também se tem planos para integrar deslocados que vêm de outras regiões, por exemplo. Só isso. Obrigada, pessoal. Oi, gente. Sou Stephanie, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Católica. E eu queria falar e provocar algumas pessoas também, ressaltando que na cidade do Recife a gente conta com diversos movimentos de juventudes que atuam em diferentes territórios no âmbito climático. E eu sinto que essas juventudes, embora sejam ativamente engajadas, frequentemente não são tão ouvidas nessas discussões e decisões sobre as estratégicas e políticas locais. E diante disso, considerando que na gente, a juventude vai sofrer cada vez mais com esses fenômenos, eu queria saber como vocês enxergam a participação dessas juventudes, para além da juventude acadêmica, desses processos. E se vocês veem e incluem esse grupo social na participação e na elaboração das estratégias e políticas locais. Gente, boa tarde. Meu nome é Juliana Lira. Eu sou bióloga, engenheira civil, fiz mestrado com o professor Jaime. E assim, na verdade, eu venho aqui como apenas uma cidadã mesmo. E gostaria de fazer uma provocação, certo? Eu moro em Setúbal e lá nos bares próximos eu pago R$7 numa água de 300 ml. 300 ml. E o que é que acontece? Essa garrafinha, ela retorna. Então, eu gostaria de fazer, assim, colocar para o poder público, será que a gente não poderia ter uma legislação que impedisse de ter 300 ml, que não vai matar a minha sede, num bar, e não vai ser só em Setúbal, vai ser em diversos bares. E isso o pessoal vai estar pagando. Pessoas que nem podem dar R$7 numa garrafinha de água vão estar pagando por isso. E outra questão que eu acho muito pertinente é a gente pensar nos impostos que existem sobre alimentos naturais, que são maiores do que os alimentos industrializados. E os alimentos industrializados, eles geram resíduos. Então, eu venho aqui colocar essa importância do nosso diálogo, que essa pauta ambiental, na verdade, ela é, de fato, transversal. E é apenas uma reflexão, eu gostaria realmente de poder contribuir a isso. Boa noite, boa tarde. Obrigada. Conte aí. Vamos lá, o desafio de, no máximo, 5 minutos.
Bom, sou Clarissa Duarte, sou também arquiteta urbanista, normal, né, que um tema desse chame tantos arquitetos urbanistas, porque nossa profissão é transversal. E faço parte também, né, desse conselho junto com a Ares para essa sucessão de eventos, né, sobre as cidades em transição. A minha fala aqui é sobre o desafio do planejamento radical integrado, né, que foi muito falado aí, principalmente por Maria Fernanda e transversalmente nas outras falas. E tudo que eu vou falar aqui vai parecer convicção, mas não é. Então, eu já adianto que é uma pergunta, né, que está direcionada a qualquer um de vocês que queira fazer algum comentário, se vocês acharem pertinente. Eu peguei bem a fala de Maria Fernanda, quando ela disse que a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de falar, né, que o bom é inimigo do ótimo, e a gente está se satisfazendo com determinadas ações, como você chamou, incrementais, né, e mitigadoras. Eu acho isso muito pertinente, muito relevante para esse momento, e, de fato, a gente, como você falou, né, que a gente não precisa de ações incrementais, mas sim de atitudes radicais. A gente não tem mais escolha com relação a isso. Então, eu queria que, dentro disso, a gente abrisse o olhar para que o tempo, a gente considere que o tempo, a energia humana, o dinheiro investidos em ações incrementais do poder público, do terceiro setor, de universidades, o que seja, são muitas vezes o mesmo ou maior que o investimento em ações radicais. A gente tem uma tendência de achar que uma ação radical é necessariamente cara. Então, a gente tem que mudar isso no nosso mindset. Muitas vezes pode ser zero, dependendo das atitudes. E aí, também queria trazer a importância de transformar as nossas narrativas de planejamento, de pesquisa, de trabalho social, né, sobre a importância da gente incluir o I mais do que o OU, que tem a ver com pensamento sistêmico, né, e transversal. Então, a gente tem que pensar em dados e planos, sim, e decisões acertadas, e educação, e inclusão, e ação, e transformação, né? Isso tem a ver com planejamento integrado. Mas qual é o grande desafio, na minha opinião? Eu acho que isso é o meu tema de estudo, e é um grande desafio para mim, entender isso, né? Como é que a gente pode integrar e, ao mesmo tempo, fazer boas escolhas? Fazer escolhas dentro de uma grande profusão, né, de temas e necessidades. Como escolher sem excluir? Né? Aí eu acho que esse é o grande desafio do planejamento verdadeiramente integrado. E aí eu trago essa pergunta, provocação: será que não é mais do que fazer escolhas, definir ênfases dentro desse sistema complexo, né? Que não é a mesma coisa de definir uma ou duas prioridades. Né? Eu simplesmente definir que eu vou começar por moradia não significa dizer que eu não vou, ao mesmo tempo, pensar no espaço público, no saneamento, na questão do gênero e, com tudo isso, na redução de desigualdades, né? E aí, por fim, eu trago um caso prático que foi falado aqui por todos de uma maneira geral, quando a gente traz essa desintegração de setores municipais, não é só o caso do Recife, a gente traz isso para o Brasil e para outros lugares do mundo, né? Recife, particularmente, tem 20 secretarias de planejamento, né? E aí é interessante ver, assim, todas elas, a meu ver, podem e devem atuar transversalmente em todos os setores, mas naturalmente dando ênfase às suas áreas. Né? Então tem que, isso é fácil de fazer? Não, mas também não é difícil. E aí eu termino dizendo que realmente, para a gente transformar radicalmente, não podemos ter medo da complexidade e muito menos da diversidade. Né? E aí, metodologicamente, que aí eu também gostei muito disso, porque é também uma coisa cara para mim de trabalho, Maria Fernanda, Joyce e Jaime falaram na importância de rever metodologias que a gente tem utilizado hoje, que não cabem mais nesse momento. Eu acho que a gente precisa abandonar as caixinhas e as listas. Né? A gente viu aí uma figura, planejamento integrado do Recife. Mari, estou à disposição da gente trabalhar junto, como a gente trabalha, prefeitura, áreas, dentro do plano do centro, né? Eu sou muito uma crítica fervorosa nisso. Cuidado com essas caixinhas, né? De isso aqui temas ambientais, temas sociais, temas econômicos, e não cruzar tudo isso, né? Tanto
Então, por um perigo simples, e aí eu termino minha fala aqui, né? A gente não pode, por exemplo, um secretário de saúde achar que mobilidade a pé não é saúde, né? Que o rio não é saúde. Então, a gente tem que ver como é que transversaliza isso, inclusive o orçamento público. Então, eu termino aqui para a gente refletir sobre esse assunto. Obrigada. Gente, eu vou pedir para que vocês façam uma fala final, condensando todas essas questões agora que foram levantadas. Eu vou reverter a ordem agora. Vai ser Mariana, vai começar. Eu queria fazer, na verdade, até uma escolha. Eu queria responder Juliana, porque eu acho que ela levantou uma questão que é algo que é complexo na cidade do Recife, aliás, em todas as cidades, que é a questão do preço da terra, e que eu acho que a gente conversa muito pouco. A gente faz muitas escolhas, discute muitas coisas, mas não entende como isso influi no preço da terra. E o preço da terra muda muitas escolhas. Impede populações de permanecerem em determinado lugar, o preço da terra vai inviabilizar determinadas intervenções porque as áreas se valorizaram demais. Então, eu acho que entender um pouco o preço da terra, como a gente tem estudado o preço da terra, é algo importante. A revolução não vai acontecer, mas eu acho que a gente tem evoluído. Eu acho que a gente tem caminhado, né? A gente tem ficado menos desigual e acho que a gente começa a enxergar coisas que por algum tempo a gente não enxergou. Por exemplo, a ação pública e a valorização de terrenos, né? Em 2018 a gente começou, na verdade a gente já tinha tido essa conversa, a prefeitura, a gente, que eu digo não sou eu, a prefeitura, já tinha tido contato com o Instituto Lincoln de Políticas de Solo, eu não sei se vocês conhecem, mas eles estudam justamente essa questão da valorização da terra e como esses mecanismos são influenciados por escolhas públicas ou privadas. Então, a gente tem um solo caro porque a gente tem uma desigualdade muito grande. O pior terreno é quem precifica o melhor terreno. Eu posso pagar isso aqui porque eu não quero morar naquela outra condição. Então, quanto mais desigual o território, mais caro os bons terrenos ficam. Na região metropolitana, a gente tem isso ampliado. Então, a gente tem uma cidade que tem se infraestruturado e a gente tem cidades vizinhas que não têm acompanhado esse processo de infraestrutura. Isso faz com que a gente tenha uma valorização por cima de outra. Então, eu tenho uma cidade desigual numa região metropolitana que também tem acesso desigual a oportunidades. Quanto mais perto das minhas oportunidades eu fico, mais caro é o terreno. Então, esse é um mecanismo que a gente tem tentado atuar. Como é que a gente procura fazer isso? É entendendo que ter cargas sobre o terreno pode ajudar, não é a desvalorizá-lo necessariamente, mas a diminuir seu acréscimo. Então, instrumentos como o PEUC, que é parcelamento, edificação e utilização compulsório, e IPTU progressivo, são instrumentos que ajudam a diminuir esse aumento de valor do solo. A gente tinha... PEUC está estabelecido desde a Constituição de 88. O Recife regulamentou PEUC em 2021 ou 2022. Agora eu esqueci o ano da lei, mas eu acho que foi 2021. A gente tem uma discussão sobre a outorga onerosa do direito de construir, que é o entendimento de que o potencial construtivo não é do dono do terreno para ele negociar com a construtora. O seu terreno, a sua propriedade, ela vale para que você possa usar e dispor do seu imóvel. Agora, quando ele vira insumo da indústria da construção civil, aí você precisa pagar a municipalidade para exercer esse direito de construir a mais, se houver infraestrutura, é claro. A outorga está prevista no nosso plano diretor de 91, como solo criado. No plano diretor de 2008 e no de 2000, apareceu no Estatuto da Cidade em 2001 e foi regulamentada também no plano diretor de 2021. Foi quando a gente começou a aplicar a outorga
no território do Recife. Então, a gente veio de 91 até 2021, entendendo que um disso precisava ser feito, mas não era. Tem sido agora. Então, eu acho, assim, a gente não vai revolucionar, mas a gente se achou super revolucionário nesse momento, entendeu? Então, acho que são passos necessários para a construção de uma cidade menos desigual. A gente tem outros fatores que atuam sobre isso e que aí, um exemplo, os sítios históricos do centro. O sítio histórico que mais se valorizou foi o do bairro do Recife, depois da implantação do Porto Digital. Mas ele passou a ser o mais vazio. Por quê? Porque ele ficou caro demais. Então, o que é que a gente tem feito? Aplicado o PEUC. Então, começamos agora as notificações de PEUC em alguns imóveis que estão sem uso. São políticas que são feitas para tentar contrapor a essa tendência de subida, mas tem outras que a gente não vai conseguir atuar, como, por exemplo, a falta de infraestrutura na vizinhança da cidade, digamos assim. Então, essa diferença, ela sempre vai influir nesse valor de solo. Então, é algo que a gente estuda e que a gente tem começado a atuar sobre isso. É um ganho do plano diretor de 2021, que às vezes a gente acha, isso é uma bobagem, foi uma luta de 30 anos para conseguir que isso chegasse. Então, eu acho que era um esclarecimento, digamos, e uma discussão que ela é importante. Porque quando a gente está discutindo política urbana, a gente está discutindo valor de solo, a gente está discutindo quem fica com a valorização que a cidade proporciona. Então, acho que é um debate que deve, inclusive, talvez ser amplificado, né? Isso precisa aparecer. É mais uma das coisas que precisa aparecer para que a gente enxergue esses mecanismos. Se fosse fácil, né? Mas como Clarissa fez questão de falar, é muito complexo, né? Então, eu já vou, né, fazendo uma fala também de encerramento para dar prosseguimento. Então, agradecer a disponibilidade de quem ficou, né, até agora. Porque, enfim, né, sabemos das diversas... Teve uma hora que saiu um bonde, assim. Ao mesmo tempo, eu disse, vai pegar o ônibus. Porque você tem aquela hora, e aí pensando, né, o que o Juliano falou, você tem aquele horário, porque senão, gata, você literalmente quebra a lei da física, os corpos vão ocupar, sim, o mesmo espaço. Né? E é isso que, por exemplo, poderiam ter pessoas que estariam agora aqui contribuindo, mas que precisaram, por uma série de questões, também se retirar. Eu vou começar por Tujo, porque, né, ela é bem íntima já, porque Mari tocou nesse ponto. Eu acho que tem essas questões, né, que Mari trouxe, mas, assim, sendo muito escrachada, muito sincera, a gente vive num estado que é extremamente coronelista. Então, assim, tem quem ganhe, tem quem esteja pagando, né? Temos aí vários exemplos, aqui do lado, nossas torres gêmeas construídas, né? É um grande exemplo disso, né? E quem é que está ocupando esses espaços? Quem é que precisou ser reassentado? Por que é que o debate do reassentamento ele é tão caro e ele é tão difícil? Né? Seja um reassentamento porque a pessoa está numa situação de risco, seja um reassentamento por conta de uma especulação imobiliária. Se você pegar o exemplo da Várzea mesmo, mulher tem kitnet, é um kitnet, R$700. Aí você vai afastando, com o mesmo R$700, você na PS5, né, ali na divisa com Camaragibe, você aluga uma casa com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, terracinho, área de serviço, quiçá até um quintal. Então, essas regularizações e esses marcos precisam ser feitos, mas eu acho que a gente precisa trazer à luz ao debate de quem é que comanda as coisas, né, por debaixo dos panos. Quem é que está mexendo os pauzinhos, quem é que está no backstage da situação. Então, acho que isso precisa ser trazido, que a gente precisa não ter vergonha de falar sobre essas coisas, né? Botar o dedinho ali na ferida, sabe? Eu não sei se tem gente da saúde aqui, mas tem um procedimento na saúde chamado debridar. Ou seja, você tem uma ferida que ela está muito infectada, você precisa debridar ela, ou seja, você precisa aumentar essa ferida, né?
todo o procedimento para que ela comece a se curar. Então, para isso, eu acho que a gente precisa ir realmente rasgando essas coisas e trazendo para essa questão. Eu esqueci que está com uma fitinha no cabelo, com essa cor de cabelo massala bem babado. Então, gata, a pergunta da água, eu não sei se eu entendi, mas o que eu estou... E aí eu vou te responder, mas se for outra coisa, depois a gente para ali e conversa mais. Mas é entendendo que ter uma regularização para o descarte de resíduos ou ter uma tabelação de preços para que bens como, por exemplo, a água, não seja... Fiquei confusa, mas podemos conversar lá fora. Entendi. Mas tem uma coisa em relação ao Conceia, eu acho que eu estava em março, eu tive reunião lá no Conceia, e uma das pautas era justamente essa diminuição de imposto nos alimentos ultraprocessados. Né? Muita gente pensa que questões climáticas de alimentação ou saúde não se correlacionam, e elas se correlacionam diretamente. Por exemplo, hoje, eu estava até brincando, enfim, acabei tendo um problema de saúde, estou precisando ficar numa dieta bem restrita, estava aqui comendo meu moranguinho, que eu disse à mulher, pega ali que eu estou passando mal. Mas hoje, se você quiser fazer uma dieta, querida, você está lascado, no preço que está a fruta, no preço que está a verdura. Se for orgânico, então, dependendo do local que você for comprar, é uma outra realidade. Mas se você chegar no mercado para comprar um miojo, ou 1 quilo de salsichinha, ou enfim, qualquer outra comida dessa ultraprocessada, você consegue. Né? Lá na Gris a gente teve um tempo de acompanhamento nutricional, e uma das coisas que eu dizia à nutricionista gata, você não pode chegar para uma mãe de 4 filhos, que tem lá, sei lá, R$10 por refeição, para dizer a ela que ela não pode dar miojo com salsichinha para as crianças. Porque ela vai dar um cuscuz, vai ser cuscuz no café da manhã, no almoço, na janta, né? Vai ser esses alimentos embutidos, porque está atrelado diretamente à produção. E aí, uma das coisas que a gente conversa muito é, por exemplo, de ter hortas, né, urbanas e periurbanas. Porque ali você está plantando, né, e você está tendo acesso àquele alimento que vai, inclusive, melhorar, né, nutricionalmente falando, o seu sistema imunológico. Que a gente tem isso, né? Por que é que tem tantas pessoas adoecidas? Porque a gente tem pessoas que estão comendo mal. Elas estão comendo pouco, e além de estar comendo pouco, elas estão comendo mal. E essas pessoas têm endereço. Que aí é o mesmo endereço que a unidade de saúde básica da família não funciona, por exemplo. Que você chega lá para pegar um dipirona, não tem. Você chega lá para ter uma consulta, né, de monitoramento, de puericultura com a criança, você não tem. Né? Então, eu acho que esse é um outro debate que a gente precisa puxar muito, porque cria-se muito essa ideia, as pessoas estão comendo mal. Mas as pessoas estão comendo mal porque, às vezes, comer bem é muito mais caro. Né? Por exemplo, minha feira aumentou em 30% esse final de semana, porque eu precisei incluir mais frutas e mais verduras, né? E umas coisinhas assim. Eu não lembro quem foi. A Clarissa, a gente já tem muita coisa, Clarissa, para conversar. A gente tem que rasgar umas coisas aí. Mas o que a gente precisa fazer, uma das coisas que eu fico pensando muito, é que pessoas negras como eu, por mais que eu tenha, por exemplo, por mais que eu tenha graduação, pós-graduação, falo 300 idiomas, não sei o quê, eu não consigo chegar no local que a Maria Fernanda chega para dizer coisas, né, que são tão importantes. Então, acho que a gente precisa começar a pensar nos princípios dos aliados, né, para lutas específicas e batalhas específicas. Porque é isso, assim, a gente, como até a Juliana falou, a gente está sem tempo. Agora, a diferença a quem está na ponta de cá, a gente já está pagando essa conta há muito tempo. Né? Eu lembro quando eu era criança, acho que alguém falou da camada de ozônio, eu ficava, mas como assim essa camada de ozônio? Mas, por exemplo, sempre precisei chovia, andar com o pé na água. O debate foi sendo trazido para cá por 2 motivos. Primeiro, porque realmente a gente chegou num ponto sem volta, e segundo, porque agora a classe média está pagando a conta. Agora a classe média não está podendo mais andar de bicicleta. E aí, quando eu digo a classe média, é essa faixazinha do meio. Porque quem é rico mesmo, tá comprando um negócio para ir para Marte, para ir para a Lua, para ir para o fundo do mar, sei lá. Tá numa lombra dessa, assim. Ou tá viajando o mundo, gastando seus bons dinheirinhos, esperando tudo acabar, sabe? Então, eu acho que a gente tem muito espaço, eu acho que a gente está evoluindo, tem coisas importantes sendo feitas, mas eu acho que a gente precisa, não sei se alguém aqui já fez a linha fitness, a gente começa caminhando, aí depois a gente trota, aí depois a gente corre.
A gente não está tendo esse tempo de trotar. A gente tem que sair da caminhada para a corrida. E isso vai exigir musculatura. E a gente só vai conseguir musculatura, né, a partir do momento que a gente começar a tratar os temas com a importância que eles precisam ter. E dar voz e dar nome a quem precisa ser dado. Então, acho que é isso. Obrigada. Ok. Bom, então, finalizando, a questão de Daisy, né? Então, com certeza, Daisy. Então, realmente a gente tem um problema sério, né, que deveríamos ter 2 sistemas, né, um de água pluvial, né, e um do sistema de esgoto, né, deviam ser separados. Na verdade, a gente tem no de água pluvial tem muito esgoto e muitas vezes também no de esgoto cai muita água de chuva também, né? E aí é um desafio grande. Então, a Compesa fez esse convênio nessa PPP com a BRK, né? A BRK está trabalhando, a gente sabe que está trabalhando, mas a gente vê que a meta que colocaram para 2037, talvez ele encha de cano a cidade, mas vai continuar ainda muito esgoto na água de chuva, né? Tá? Então é um desafio grande, né? Tem que procurar mecanismos para poder superar isso, né? Tá? É um trabalho muito grande, né? Tá? E assim, eu acho que tem que somar esforços, né? E tentar, de alguma forma, cobrar mais, né, da Compesa, cobrar mais da BRK e cobrar mais da população como um todo, que ela tem que se sentir também participante do processo, né? Aí a questão de Ubirajara, né? Tá? Então, assim, quase no Brasil todo, assim, as cidades elas terminaram adotando uma postura que o rio é só aquela calha principal, né? Tá? Quando a gente estuda a geomorfologia, né? Então, na realidade, o rio ele é uma calha principal e é uma calha expandida, né? Então, essa calha expandida ela faz parte do comportamento do rio, né? Então, o rio precisa, naquela época de muita chuva, ele precisa de mais espaço, né? Então, assim, o correto seria então, deixar, cada cidade deixar a sua calha principal e a sua calha expandida. Se não fizer isso, o rio vai ocupar esse espaço, né? Que é o espaço dele, que a gente foi que ocupou o espaço dele, né? Tá? Então, acho que isso digamos assim, é um esforço muito grande. Tem lugares que já fica muito difícil fazer isso, né? Mas tem alguns lugares da cidade que é possível, aos poucos, ir resgatando, né? Eu tenho batalhado, pelo menos nos últimos 20 anos, na questão dos riachos, né? Porque os riachos ainda pode fazer alguma coisa, né? Então, tem vários riachos desses que a gente vê até tem um prédio de classe média alta que o pessoal avançou do terreno para poder fazer um playground a mais, né? Ocupando essa calha expandida, né? E eu acho que a gente pode resgatar esse espaço, né? Então, você tem razão, com certeza. Eu diria assim que o grande erro é que as pessoas acham que o rio é só a calha principal, mas não é. A calha expandida pertence ao rio, que a gente tem que preservar ela, né? Bem, bom, eu só dizer então, com o Stephanie, acho que a Stephanie, que é da Católica, né, aluna da Católica, eu concordo que deve deixar espaço para os jovens, mas que tem que construir junto isso, né? Não é de repente, eu vou parar tudo, vou ouvir você. Não é, tem que aos poucos ir construindo. Então, você dá uma ideia e a gente vai aos poucos construindo junto esse processo, né? Pronto, e por último, com Clarissa, né, eu concordo com o I e o O. Eu acho que o I é muito importante ter o I para ser integrado, tá certo? Tá, bom, tenho 3 minutos. Eu queria muito discutir todos os temas, são todos interessantes, não vai dar. Vou de trás para frente rapidamente, eu quero terminar com uma coisa que eu esqueci de falar antes. Assim, Clarice, eu acho que dá para fazer planejamento, dá para estabelecer prioridades em saneamento e habitação, nos mais vulnerabilizados, e fazer uma ação integrada e sistema, porque como é um sistema, as coisas estão integradas mesmo, então eu acho que não impede, eu acho que a prioridade dá para a gente uma meta, porque em algum momento eu faço alguma escolha, a escolha eu vou fazer em cima da minha prioridade, mas eu vou planejar o que tem que ser feito, né, tudo que é necessário. A gente pode conversar um pouco mais depois. Depois a Juliana falou sobre a coisa das garrafinhas, né, de 300 ml, né? Eu acho que a pauta ambiental ela é ampla. Ela inclui também a gente, por exemplo, de criar regras e ser radical mesmo. Só não tem uma garrafinha assim assada, não tem mais coisinha de que polui, não tem mais canudinho de plástico. Acho que essas coisas têm que acontecer. Não, assim, acabou, não tem mais tempo para isso. Perder tempo, inclusive discutindo isso. A Stephanie falou sobre a participação da juventude, que eu acho que é fundamental, até porque, enfim, tem um gráfico no IPCC também que mostra bem, né, a diferença de impacto na vida das pessoas pela faixa etária, né, em relação à mudança climática, como é que ela está afetando todo mundo. Então, é um tema que eu acho que é super importante, aí tem a ver com a educação ambiental também, que o Carlos tinha falado antes, né, e eu acho que, bom, é um tema da outra tese.
Depois a Luísa falou sobre a migração climática, estou na ordem inversa, né? Que eu acho, Luísa, que é consequência de muitas falhas, é a consequência de deixar ocupar, por exemplo, lugar que não podia, lugar que alaga, lugar que tem risco, enfim. E isso é muito grave, porque as pessoas que sofrem uma migração não espontânea, né, não planejada, uma migração forçada, elas vão viver numa situação de maior vulnerabilidade para onde quer que elas... Não estou falando de um rico que resolveu mudar do Leblon para sei lá, os Jardins em São Paulo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de alguém que foi expulso do lugar que morava e que não tem condições de se adaptar da mesma forma em outro lugar. Então, assim, isso é seríssimo, isso vai criar problema, porque a gente vai brigar, a gente vai começar a brigar por espaço, por terra, por fronteira, por água, já tem lugares onde isso está acontecendo no mundo inteiro, sempre aconteceu, mas assim, isso só vai piorar. Então, é uma situação, a migração é um tema muito importante. Depois o Birajara perguntou, eu usei o Birajara, essa coisa dos planos setoriais com plano de adaptação, como uma forma de reforçar um pouco a minha ideia, a minha defesa de que a adaptação tem que ser a meta de todos os setores, entendeu? O planejamento continua sendo a estrutura que a gente tem, planejamento geral, né, um plano diretor, um plano de adaptação, etc. E os planos setoriais, mas assim, para mim é tão importante que a adaptação seja meta, que eu podia mudar o nome do plano. Foi mais uma forma de ilustrar essa ideia, entendeu? Era tudo plano de adaptação com seus temas, entendeu? Como uma forma de ilustrar isso. A Deise estava falando de saneamento, aí eu acho assim, saneamento e habitação e todos esses temas entram nessa coisa da visão sistêmica, né? Porque está tudo junto, é isso. Não tem nada separado, nada. Transporte, quando a gente fala em habitação, por exemplo, a gente está falando do ambiente de habitar, não é só a casa, né? Então, o ambiente de habitar com saúde, com justiça, tem que ter transporte, tem que ter saneamento, tem que ter tudo. Então, as coisas estão associadas, não tem muito jeito, a gente vai ter que tratar delas ao mesmo tempo. A Juliana falou sobre o ESG, né, sobre a governança socioambiental, e aí eu vou entrar no tema das empresas, que eu acho que tem uma importância enorme aqui. E aí eu volto para um ponto que eu esqueci de falar da outra vez, depois que a Joyce falou do projeto lá da Vila Raiz, né, o projeto que vocês fizeram de forma organizada na comunidade. Tem uma coisa que me incomoda muito, não dá para a gente transferir responsabilidade para a população. Tá? E nem de países ricos para países pobres. Essa transferência já está fazendo há séculos, isso não pode mais acontecer. A responsabilidade de adaptar, ou de economizar recursos, ou de economizar água, é de quem causou o problema. A gente não tem uma discussão, quer dizer, tem uma discussão, mas não devia ter uma discussão sobre isso, né? E aí eu estou falando de grandes corporações, por exemplo, eu estou falando das indústrias. Quando eu estou falando quando alguém pede para mim, quando alguém fala assim, meus alunos às vezes, tem que economizar água. Tem que economizar água, sim, porque isso é um crescimento pessoal, e não é porque eu sou vegetariana, socialista, ambientalista, esquerdista. É porque eu acho que faz bem para todo mundo a gente aprender a lidar com os recursos de outra forma, está tudo certo. Mas assim, isso não tem nada a ver com salvar o planeta. Sinceramente, a água que eu consumo não tem nada a ver com salvar o planeta. O que tem a ver com salvar o planeta é a água que a indústria consome, e é a água que as grandes corporações que mandam no mundo decidem como é que vai ser consumida e por quem. E quem é que vai comprar o recurso hídrico, quem é que vai pagar pela água no final das contas. Então, sinceramente, quando a gente transfere responsabilidade para as pessoas, é que você deu um exemplo extremo, porque a gente está falando de transferir a responsabilidade do governo local para uma comunidade fazer adaptação. Mas tem a responsabilidade dos países, entre países, né? Quem poluiu mais, quem poluiu menos, quem emitiu mais, quem emitiu menos. Ou isso, para o indivíduo, né? Eu agora tenho que economizar água porque o planeta vai ficar sem água. Não. Tem que fazer com que as indústrias consumam de forma adequada, as grandes, aquelas que são os grandes consumidores. Porque, veja, eu lidar com convencer bilhões de pessoas a economizar água é uma tarefa insana, é evolução de consciência para um próximo plano espiritual. Eu estou falando de pegar as grandes indústrias que têm consumos completamente desproporcionais e que são, aí se eu conto, né, individualmente, são muito, eu tenho um número de atores reduzido para quem eu posso legislar de forma correta, regular, obrigar a fazer um consumo adequado. Então, assim, essa transferência é muito injusta. Eu fico indignada com esse tipo de transferência. Bom, então, eu tenho que terminar. Muito obrigada pelo convite mesmo. Eu adorei estar aqui, adorei ouvir todo mundo. Achei essa discussão de altíssimo nível. Era bom que a gente tivesse várias desse tipo o tempo inteiro. Um dia isso chega numa massa maior, quem sabe. Assim a gente espera. Queria agradecer, muito obrigada Mariana, Joyce, Maria Fernanda, Jaime, foi realmente um prazer e muito provocativo e instigante essas Cidades em Transição com vocês. Vou chamar agora a Mariana Pontes para a fala final e só quero reforçar que a gente vai tirar uma foto lá fora.
Obrigada, Inês. Obrigada, pessoal. Eu queria só fazer dois recadinhos. A gente ia fazer uma dinâmica para melhorar o nosso seminário, né, nosso evento. Mas por conta da hora, a gente acabou de saber que tem um evento às 7 horas, por isso que a gente teve que fazer esse fechamento correndo, porque a produtora ainda tem que desmontar o evento e eles têm que montar o outro evento. A gente vai mandar um link para vocês mostrarem para a gente o que é que funcionou, o que é que não funcionou, como é que a gente pode melhorar. Eu queria fazer 2 registros, que na minha fala inicial eu não fiz. Nora está conosco e Roberto Montezuma também estava aqui. Também fazem parte desse conselho curador que está nos ajudando. E assim, reforçar realmente, agradecer a vocês a participação, porque esse aqui, mais do que os outros, eles foram resultados da nossa interação, né, da nossa conversa. Então a ideia é a gente estar sempre estreitando com vocês essa participação para construir momentos como esse, né? A gente é realmente muito feliz por esses resultados. Acho que a gente traz um debate de altíssimo nível, como Maria Fernanda colocou, e a ideia realmente é sempre essa, né? E para finalizar, eu também queria registrar meu agradecimento à minha equipe de comunicação, Gisele e Ariel da Dupla, que é a nossa assessoria, sempre arrasam demais. Agradeço muito a todos e a todas que ficaram aqui. Até a gente se atrasou um pouquinho, mas é isso. Quando a discussão está boa, a gente não quer finalizar. E peço desculpa por esse término rápido, porque realmente a gente acabou de saber que vai ter outro evento. Na próxima vez, a gente vai para um evento para um lugar maior e vamos para um lugar que a gente não tem a hora, porque a gente consegue esticar a conversa. Obrigada, pessoal. Boa noite.